boas-vindas e agradeço a participação do Gabriel Galípolo, do Banco Fator, do Dr. Marcos Pérez, sócio da banca, e do Dr. Vladimir Ribeiro, também sócio da banca. O evento vai funcionar com a participação de 15 minutos no máximo de cada um deles e, posteriormente, a gente vai abrir para perguntas. Peço, por favor, que todos mandem as perguntas pelo chat ou levantem a mão e a gente vai organizando aí a sequência de debates posteriormente. Eu vou passar a palavra para o Marcos, que vai falar um pouquinho mais sobre o formato do evento, o que é a Universidade Manesco, e a gente dá início aí às atividades. Marcos. Tá bem, obrigado, Raquel. Bom dia a todos e todas. Universidade Manesco não é uma universidade de verdade, né? Então acho que é importante falar isso para as pessoas de fora. É um programa que a gente tem de formação dentro do escritório já há bastante tempo, há cerca de 5 anos, e que todo ano realiza palestras, cursos, uma série de coisas, até de formação em língua estrangeira, até capacitação jurídica mesmo, para o nosso corpo de advogados e estagiários. Dessa vez, por sugestão do Vladimir, que vai falar, é o primeiro a falar, a gente resolveu fazer esse evento de maneira aberta, chamando gente de fora, por se tratar de um tema que tem grande alcance e que impacta a vida de todos, né? Então, especialmente aqueles que estão na administração pública, mas também, importante, aqueles que na iniciativa privada precisam, nesse momento de pandemia, de ajuda do Estado, ajuda no sentido lato, né? No sentido amplo, sentido de estímulo, de apoio e tudo mais. Enfim, esse é o evento. Vamos tentar comentar aqui, nesse pouco tempo, alguns aspectos da emenda constitucional denominada orçamento de guerra, e não dava para fazer isso sem a participação do Gabriel Galípolo, porque o Gabriel é economista, é autor de vários livros, professor de economia, presidente do Banco Fator, então ele tem uma visão tanto teórica quanto prática das medidas que estão colocadas nesse orçamento de guerra muito, muito grande, e vai poder nos ajudar a compreender a dimensão do ponto de vista prático, do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos impactos dessa emenda constitucional. Nós vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Vladimir, que vai apresentar um overview, uma visão mais horizontal do projeto de lei. Eu, em seguida, volto a falar e encerramos com o Gabriel. Então, Vladimir, você com a palavra. A Raquel vai estar anotando as manifestações que forem feitas pelo chat, e depois da nossa fala vai abrir a palavra para quem está participando. Bem-vindos à Universidade Manesco. Vladimir, ative seu microfone. Raquel, acho que você tem que ativar o microfone dele. Eu acho que ele caiu. Será que ele caiu? Está o doutor Vladimir aqui. Gabriel, podemos então fazer o nosso plano, que era o plano A e depois virou o plano B? Começamos por você, pode ser? Lógico, como vocês preferirem. Espera o Vladimir voltar. E aí, então, vamos você, eu e depois o Vladimir, tá bom? Maravilha. Verdade, assim, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todos, podendo debater esse tema tão relevante. A Manesco é um grande parceiro de longa data, antes, inclusive, de eu estar no Banco Fator, com quem eu sempre tenho a oportunidade de trabalhar com profissionais fantásticos e aprender muito, né? São grandes parceiros mesmo, intelectuais, de trabalho, então é uma grande satisfação estar aqui hoje. Para a gente entrar diretamente no tema, né, da PEC, ela vem na esteira de uma série de medidas que vêm sendo tomadas para tentar... Ó, Vladimir.
Aí, conseguiu entrar. Vladimir, só para que você saiba, como você caiu, a gente inverteu a ordem, começando pelo Galípolo, tá bom? Vamos lá, Gabriel. E ela vem na esteira de uma série de medidas que vêm sendo tomadas para tentar atenuar o impacto econômico financeiro da pandemia e do distanciamento social. Ela chega, poderia dizer, um pouco atrasada aqui para a gente, no Brasil, principalmente porque a maior parte das medidas que lá estão colocadas já tinham sido autorizadas para os diversos instituições de controle econômico e monetário nos países mais desenvolvidos, né? Então, tem questões que são liberações de amarras que foram colocadas por nós mesmos, né? Como forma de disciplina fiscal, né? Como é o caso da chamada regra de ouro, né? Onde você só pode tomar dívida, você não pode tomar dívida para financiar custeio e despesas, e você flexibilizar essa chamada regra de ouro para que você autorize que a captação de dívida possa, inclusive, financiar despesas correntes do Estado. Esse não foi um tema de grande preocupação no país nos últimos anos, porque o Brasil, desde de 98, 99 até 2014, mais ou menos, apresentou, posso estar chutando porta arrombada aqui, mas vou pecar um pouco pelo excesso. Você tem dois tipos de contabilização das despesas e do resultado orçamentário ou econômico do governo. Existe uma primeira que a gente chama de resultado primário, que é aquela que considera gastos e despesas do governo, excetuando as despesas com juros. Ou seja, juros é uma simplificação porque entram mais coisas ali, né, com o serviço da dívida, incluindo a amortização com tomada de nova de dívida e swaps cambiais, por exemplo. Para dar um exemplo, são operações de compra e venda de contratos de câmbio para você tentar influenciar no mercado de câmbio. Mas só para facilitar, então, o resultado primário é aquele das despesas do Estado e a arrecadação do Estado, excetuando as despesas com serviço da dívida, as despesas financeiras. Esse a gente chama de primário. O Brasil apresentou superávit primário desde 98 até 2014, ou seja, se a gente olhar para este resultado, excetuando o serviço da dívida, o Brasil mais arrecadou do que gastou durante todo este período, né? E aí a gente tinha a necessidade de emissão de títulos e captação de dívida para fazer a nossa rolagem da dívida, ou seja, para pagar os juros que a gente pagava e rolagem de dívida. Então, esse a gente chama de resultado nominal, que é o resultado que consolida tanto o primário mais o serviço de dívida, né? Esse resultado nominal no Brasil, mesmo quando a gente apresentava superávites primários de 2%, 3% às vezes de resultado primário, o que significa isso? Que o Brasil estava economizando, entre aspas, ou seja, arrecadando mais do que gastava, o equivalente a 2% do PIB, o governo. O governo, então, mais arrecadava do que gastava, o equivalente a 2% do PIB. Ainda assim, apesar de estar fazendo esse esforço, a gente tinha um déficit nominal que chegava a 10% do PIB. O que significa esse 10% do PIB? Da onde vinha? Poxa, como é que eu estou contribuindo com 2, esse mais 2 vira menos 10 quando entra o serviço da dívida? A conta é relativamente simples. Você teria que pegar todos os vértices que a gente chama da composição da dívida, que são títulos pré-fixados, pós-fixados, indexados, várias indexações que você vai ter ali, mas só para facilitar. Imagina que a gente tem uma Selic de 14,25%, como a gente tinha antes, né? 14%, 15%. Essa dívida de 14% e 15%, esses juros, desculpa, de 14% e 15%, está incidindo sobre uma dívida que representa de 70% a 80% do PIB. Né? Então, ou seja, se eu aplicar 14% em cima de 70%, 80%, eu vou chegar nesses 10% de PIB, que é a despesa que o governo tem com os detentores da dívida, ou seja, com o refinanciamento da dívida. Então, a trajetória explosiva, vamos chamar assim, como o pessoal costumava fazer no alarde da dívida aqui, né? Está com uma trajetória explosiva a dívida. Da onde ela vinha, basicamente? Ela vinha do fato que o Brasil fez dois movimentos muito ruins para a trajetória dívida-PIB, que foi subir os juros num período de crise, que foi esse período que a gente teve de 2013, 14, 15 ali,
que a gente saiu de 7,25 para 14,25, então os juros que incidem sobre aquele estoque de dívida cresceu, e simultaneamente o PIB caiu, o crescimento da economia caiu, que derrubava também a arrecadação, então cresceu esta lógica. Nos últimos anos, a gente vem reduzindo a taxa de juros, justamente porque a economia perdeu o dinamismo. E aí, curiosamente, a gente inverteu a nossa situação. A gente passou a ter déficits primários, ou seja, o Brasil passou a gastar mais do que ele arrecada, excetuando despesas financeiras, mas o ônus dessa despesa financeira caiu. Porque se antes eu tinha 14%, 15% incidindo sobre 70%, 80% do PIB, agora eu estou com 3%, indo para 2%, agora no próximo corte, que deve ser de 0,75% do Banco Central, de juros incidindo sobre essa dívida. Então, eu saí de 10% do PIB déficit nominal para 3%, 2% de despesa com juros, que aí vai se somar o primário e a gente vai chegar nessa despesa total. Aonde entra um elemento relevante da PEC nesse sentido? Reduzir os juros, ele é muito relevante nesse cenário, porque o cenário de incerteza, o cenário de insegurança, é um cenário que a gente chama de elevação da preferência pela liquidez. O que significa isso, né? E aí vocês muitos aqui trabalham com concessão, né? É muito parecido com o mercado de concessão, porque o banco ele é um concessionário. Ele é um concessionário, o governo dá uma concessão para ele para gerir um bem público também. E o bem público é a moeda. A moeda é um bem público gerido pelos bancos. São os bancos que metabolizam esta moeda para dentro do sistema e são os bancos que vão tomar as decisões de o quanto eles vão expandir a liquidez no sistema, dando crédito e cobrando outros ativos, em função das expectativas que eles têm sobre o futuro da economia e em função do julgamento que eles fazem da capacidade das empresas e governos de gerir o seu balanço. Então, ele vai olhar ali os índices de liquidez, os índices de solvência dessas empresas e de governos e vai decidir o quanto ele dá dinheiro, o quanto ele não dá dinheiro para essas empresas e governos para financiar. Então, este é a decisão de gastar, ao contrário do que muita gente pensa e muita gente fala, né? Poupança é igual a investimento. Poupança é igual a investimento ex post, mas poupar, preferir entesourar, é uma decisão que gera um efeito completamente diferente do que a decisão de gastar. A decisão de gastar e investir e emprestar é uma decisão de socializar a riqueza, é uma decisão de colocar moeda no sistema e gerar um efeito de crescimento de renda, né? Então, nestes momentos de incerteza, como que a gente está passando agora sobre o futuro, de receio sobre o futuro, se eleva muito a preferência pela liquidez. Ou seja, eu quero segurança. O que é segurança? Segurança é dinheiro. O dinheiro é aquele ativo que tem potência, é aquilo que pode se converter em qualquer outro ativo, né? Ele tem esse poder de conservar potência de riqueza abstrata, de se converter em qualquer outro ativo no futuro. Então, você deixa de fazer a decisão de gasto, que nada mais é que uma ponte entre a riqueza passada, que é aquele dinheiro que você tinha acumulado, ou ativos que você tinha, como terreno, balanço de empresa para tomar uma dívida e fazer o gasto, e passa a se refugiar nessa riqueza velha. Você fala, eu quero ficar com esse dinheiro. Eu elevo a minha preferência para a liquidez e quero ficar com esse dinheiro, porque eu não sei o que vem pelo futuro. Quando isso acontece, a elevação pela preferência para a liquidez, o gasto cai. Ao cair o gasto, pessoas começam a vender menos, as empresas vendendo menos, elas começam a mandar a gente embora, as pessoas vão perdendo seu salário e sua renda, e aí se consome ainda menos, e você entra numa espiral negativa de depressão da renda, de queda da renda. E aí tem um ponto muito relevante a gente destacar, que confunde bastante o senso comum. É curioso, porque do ponto de vista macroeconômico, aquilo que pode deixar um homem pobre é o que deixa uma nação rica, né? Ou seja, gastar, o ato de investir, é o que faz a renda de todo mundo crescer. Para dar um exemplo rápido aqui. Alguém foi lá, comprou um CDB, ou seja, ele abriu mão de dinheiro e comprou um CDB. Aí o banco recebeu aquele dinheiro e emprestou o dinheiro para alguém. Ele abriu mão de novo de dinheiro. E alguém pegou aquele dinheiro e abriu uma empresa. Este é um ato de gasto que vai gerando renda ao todo ele. O efeito contrário é, não quero comprar o CDB, quero ficar com o dinheiro. O banco fala, não quero emprestar. Neste cenário, para de funcionar o metabolismo do banco como um agente que viabiliza a moeda para o sistema. Isto aconteceu em algumas crises,
e você tem cenários diferentes. Você pegar lá nos anos 30 com o Roosevelt mandou emitir moeda mesmo. Você tem cenas de caminhões saindo do carro forte indo levar moeda para o interior dos Estados Unidos, chegando isso lá. Em 2008, de 2008 para cá, aconteceu um negócio chamado quantitative easing. O que é isso? É a chamada flexibilização monetária. Os bancos centrais vão ao mercado e falam o seguinte: vocês querem moeda, vocês estão com receio do futuro e querem se refugiar na moeda. E para ter moeda, vocês estão vendendo seus ativos. Vocês vão vender as ações que vocês têm, os títulos de dívida que vocês têm, vocês vão querer vender isso para ter moeda em troca. Este ato de ofertar mais ativos financeiros no mercado e demandar mais moeda gera a desvalorização dos ativos, porque eles aumentaram a oferta, e a valorização da moeda. Ou seja, é uma deflação do preço dos ativos. Os ativos começam a perder valor desesperadamente. O que os bancos centrais passaram a fazer? Passaram a entrar no mercado comprando ativos para falar: eu vou aumentar a demanda pelos ativos e vou te dar moeda dado que você está demandando. O que você está querendo dizer, Gabriel? Quer dizer, se entrar no mercado comprando? 2 exemplos. O Banco Central americano, Fed, comprava por mês, entre 2008 e mais ou menos 2016, 40 bilhões de dólares mês de títulos. De quê? De debêntures, de ações, de títulos de dívida, o que vocês puderem imaginar. Ele entrava comprando 40 bilhões por mês. O Banco Central Europeu comprava 60 bilhões de dólares por mês. Isso gerou um inchaço no ativo do Banco Central. O Banco Central americano chegou a ter 4 trilhões e 700 ali, mais ou menos, de ativos no seu balanço, de ativos que ele estava comprando de empresas. Ok? É isso que aconteceu mais ou menos até lá. Se eu somar Banco Central Europeu, Banco Central Japonês, Banco Central Suíço, Chinês e americano, eu vou chegar em 20 trilhões de ativos que foram comprados. Ou seja, o Banco Central passou a ser aquilo que a gente chama no mercado financeiro de formador de mercado, um market maker. Ele entrava no mercado fazendo demanda, gerando demanda, para sustentar esse preço. Com o Covid, isso foi levado às raias do paroxismo. Ou seja, em fevereiro, março, se eu pegar o Banco Central americano, tem 4 trilhões no seu balanço. Se eu pegar agora, ele tem quase 7 trilhões. Ou seja, num período de 2 meses, o Banco Central americano comprou 3 trilhões de dólares em ativos. 3 trilhões de dólares em ativos. Para sustentar isso, né? E o Banco Central Europeu fazendo coisa similar, brigando ali com a Suprema Corte Alemã, inclusive, sobre esse tema, mas fazendo coisa similar. A gente tentou emular isso nessa PEC. Essa PEC emula isso. É aquele artigo que começa ali, se não me engano, é o 7º, né? A explicar justamente que o Banco Central vai poder comprar títulos do Tesouro, vai poder comprar títulos de dívida, CRA, CRI, tudo isso, né? E coloca uma regra de que esses títulos têm que ter. Tem 2, né, que são curiosas. Uma primeira é que se favoreça a compra desses títulos de empresas pequenas e micro, que claramente, desculpa falar com essa franqueza, se tem alguém aqui assistindo, mas algum deputado falou: coloque-se aí que tem que ser empresa micro e macro. E alguém no Banco Central falou assim: não existe debênture de empresa micro e pequena. Coloca essa cláusula aí, tudo bem, vai ser uma cláusula que vai ficar totalmente inócua, não vou nem brigar com esse deputado aí, deixa passar. Então, a sensação que eu tenho sobre isso é isso, porque assim, não existe operação em mercado secundário de debênture, de CRI, de CRA, de empresa micro. Não existe. Hoje, uma empresa, para emitir uma debênture, você precisa ter ali, no mínimo, 200, 150 milhões de faturamento, e você tem que ter uma debênture de uns 30 milhões, no mínimo, para ter sentido do ponto de vista dos custos que ela enseja para a sua emissão. Então, aquela é uma cláusula meio inócua. A segunda colocação que lá está é o rating. Ele fala: você precisa ter o rating deste papel e precisa ser, no mínimo, BB-, colocado por uma das 3 agências. Este é um segundo problema, que vinha sendo discutido da seguinte maneira: muitos desses ativos que existem ali não têm esse rating das 3 agências. Muitos ativos que são negociados em mercado secundário. Você tem CRIs, CRAs, que não tem esse tipo de rating. A saída que está se pensando é uma saída que deu muito errado durante a crise de 2008, ou antes da crise de 2008, que causou, que é fazer um pacote. O que é esse pacote? Você empacota vários produtos de dívida ali, você coloca várias debêntures ou vários CRIs, vários CRAs, e cria ali um produto empacotado, ali o chamado CDO, né? Você cria aquele produto empacotado e aí você vai oferecendo como se fosse uma sopa que você fez para a agência de rating. Você coloca um monte de ativo que tem um rating bom. Aí você põe uns ativos com rating ruim. Aí você fala: experimenta, tá bom?
Aí ele vai falar assim, não deu BB- ainda. Aí você coloca mais uns ativos de rating bom. Aí vai melhorando e vai salpicando ali ativos de rating melhor e pior até você conseguir chegar no rating que a agência diz está ok. E aí seria possível do Banco Central comprar. Então, essa é a lógica que está por trás dessa parte que, na minha cabeça, talvez seja das partes mais relevantes dentro do orçamento de guerra, ali da PEC, né? Só que você tem dois temas ali que são relevantes. Eu sei que eu estou já estourando meu tempo aqui, Marcos, mas mais 2 minutinhos aqui. O primeiro existe uma discussão de se o Banco Central vai utilizar mesmo ou não vai utilizar. Existe um grande receio dos agentes, ou seja, do funcionário público, de fazer uma compra de qualquer ativo nesse sentido e depois ser questionado por todos os órgãos de controle que vocês conhecem muito melhor que eu. Só para dar um exemplo do tipo de coisa que acontece lá fora e aqui seria absolutamente inadmissível, o Banco Central americano está comprando esses pacotões que eu falei de dívida, que existem empacotados, que tem dentro dívida da Hertz. Hertz é aquela empresa de locação de automóveis que quebrou. Então, você imagina se o Banco Central aqui decide comprar ativos de dívida de uma empresa sabidamente já declarada quebrada. Então, o sujeito tem muito receio, tanto que sai uma MP, se não me engano, 907, o número da MP, ou 903, que fala, olha, veja bem, durante esse período, e até depois, ao período de calamidade ali, se tiver oscilações no valor dos papéis em função da marcação a mercado, o que é a marcação a mercado? A cada negociação que sai daquele papel, você remarca o preço do papel, que está no seu estoque, ainda que você não tenha feito nada com o papel. A cada remarcação que existe, remarca aquele papel que está no seu ativo e você pode ter um prejuízo contábil sem ter feito nada. Então, os caras estão com medo de vou comprar um ativo e se eu compro um ativo, ele é remarcado e tem um prejuízo contábil e aí vem depois algum órgão de controle para cima de mim. Essa é uma preocupação existente fundamental. Então, está se discutindo a utilização dele por causa disso, somado à ideia de que o pior do ponto de vista de sustar o preço dos ativos financeiros, de derrubar o preço dos ativos financeiros, já passou. Ou seja, a gente passou por março, passou por abril e a coisa não foi tão ruim, ninguém quebrou, está todo mundo vivo, talvez a gente não precise entrar. Existe um ponto de discussão relevante final, que eu vou colocar aqui em 1 minuto, que é o Banco Central ele controla exclusivamente a taxa de juros que a gente chama de curto prazo, que é a Selic. A taxa de juros de longo prazo essa é determinada pela negociação no mercado secundário, ou seja, compras e vendas de títulos que determinam se o preço do título cai ou o preço do título sobe, e é isso que influencia a curva de juros de longo prazo. Quando eu olho hoje o que está acontecendo o Banco Central está buscando uma taxa de juros real zero. O que é uma taxa de juros real zero? É uma taxa de juros nominal, ou seja, declarada ali, igual à projeção de inflação para 12 meses. Só que como a economia está despencando, a projeção de inflação também despenca. Então, se imaginava que isso ia acontecer agora. A projeção de inflação está entre 2 e 2,5 para 12 meses? Estava. Se eu cortar de 3 para 2,25 a Selic, eu vou ficar com juros real zero. Só que agora veio deflação. Então, o Banco Central vai ser obrigado a cortar ainda mais para chegar próximo a essa taxa de juros real zero. Cada vez que eu faço isso de cortar os juros mais, eu vou reduzindo o prêmio que existe, que a gente chama de prêmio de risco, do Brasil. Ou seja, investir no Brasil cada vez se paga um juros menor. Só que a sensação, por tudo que vocês estão assistindo na televisão e o que está acontecendo, é que o risco do Brasil está subindo. E isso está se refletindo em duas coisas, no dólar e nos juros de longo prazo. E aí tem uma inclinação da curva, que a gente chama inclinação da curva. Ou seja, os juros de curto afunda e os juros de longo sobe. Isso está acontecendo e parando de acontecer conforme as notícias vão passando no país. Isso está sendo um morde a sopra. E aí a discussão é essa. Existem vários economistas discutindo assim, só faz sentido utilizar o que a PEC da guerra autorizou quando o juros real for zero. Até lá, não faz sentido, porque se eu fizer qualquer tipo de expansão monetária, eu vou ter que enxugar essa expansão monetária com uma operação que a gente chama de compromissada, que eu posso explicar depois, e isso vai gerar um custo de dívida para o país. Tem outros que nem eu dizendo assim, não, você precisa entrar já com esse processo de dar liquidez para o sistema. E o jeito que você dá liquidez faz diferença. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é muito mais importante do que dar liquidez
apesar de ser um presidente de banco, para o sistema financeiro diretamente, você estendeu o programa de renda básica. O programa de renda básica tem mais capacidade de sustentar a renda, sustentar o consumo e fazer com que empresas sejam viáveis e aí sim conseguir tomar dinheiro emprestado. Se você me der dinheiro e eu achar que aquela empresa não vai conseguir ser viável, por mais que eu esteja cheio de liquidez, eu não vou emprestar. Eu preciso enxergar que aquela empresa é viável, e para a empresa ser viável, eu preciso enxergar demanda. Então, é preciso ter mecanismos que não estão contemplados na minha cabeça, pelo menos dentro da PEC, que permitam passar por cima, efetivamente, dos bancos e das empresas e chegar dinheiro nas pessoas diretamente. Não estou dizendo que não tem que chegar nos bancos e nas empresas. Tem também. Podemos falar depois dos sistemas de garantias de empréstimo disso. Mas é fundamental que chegue nas pessoas, porque é isso que vai conseguir sustentar a renda. Estourei meu tempo, né? Obrigado, Gabriel. Foi super, super importante. Bem, acho que vocês puderam ver como esse assunto ele é fundamental para a gente sair da crise. Eu, há algum tempo, venho, curiosamente, estudando, do ponto de vista jurídico, o que é que regula a moeda no Brasil. Essa regulação é praticamente desconhecida pelos advogados, pelos estudiosos do direito. É algo que foi criado ao longo do tempo pelo mundo econômico e o direito não se apropriou desse tema, por incrível que pareça, ao longo de muitos anos. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco, não mostrar, mas falar, porque eu não tenho nenhuma apresentação para exibir, falar para vocês a respeito de como isso aconteceu ao longo do tempo. Então, para entender isso que o Gabriel expôs, pelo menos do ponto de vista jurídico, é importante lembrar lá do ano de 1964. 64 foi um ano terrível para a história do Brasil, mas em dezembro de 1964, editou-se, o Congresso Nacional aprovou, o presidente sancionou a Lei 4595, que é a lei que regulamenta o sistema financeiro nacional. Essa lei vigora até hoje, quase que intacta. Ela foi sendo, aos poucos, ligeiramente modificada, mas é ainda hoje a lei que orienta o sistema monetário nacional. E essa lei delegava ou atribuía ao Conselho Monetário Nacional a regulação da moeda, a regulação da emissão de moeda, as decisões discricionárias relacionadas à emissão de moeda. Então, o Conselho Monetário Nacional, desde então, fazia a regulação dessa importante matéria de maneira discricionária e obedecendo um rol de competências em grande medida livre. Não havia grande controle, senão o dia a dia da economia, o acompanhar do dia a dia cotidiano da economia para se determinar se o país emitiria mais ou menos moeda. A grande... Vocês sabem, os mais velhos sabem mais do que os mais novos, mas o país entrou numa grande crise econômica nos anos de 1980, na década de 1980. Essa grande crise econômica levou à adoção de vários planos econômicos. Os planos não resolviam a nossa situação, o povo se empobrecia com a inflação, a percepção de risco em relação ao país aumentava nos investidores estrangeiros, e todo esse processo culminou com o chamado Plano Real. E é só quando da edição do Plano Real que essa regra de ampla discricionariedade da Comissão Monetária de Valores, Nacional Monetária de Valores, veio a ser alterada. Então, foi a Lei 9069 de 95, a Lei do Plano Real. O Plano Real foi editado inicialmente numa medida provisória, que ficou muito tempo lá no Congresso Nacional para ser aprovado, mas lá em meados de 95, essa medida provisória foi aprovada, se tornou a Lei 9069,
E a Lei 9069, ela introduz um critério diferente, né? Conserva a competência do Conselho Monetário Nacional, mas ela introduz um critério limitador para o exercício daquela discricionariedade. Qual é o critério limitador? O critério limitador são as reservas internacionais. Os economistas do Plano Real, eles acreditavam que a moeda brasileira seria forte na medida em que se estabelecesse uma correlação clara entre o real e o dólar. Então, para essa, alguns chamaram isso de âncora cambial. Então, para que a nossa moeda fosse sustentável do ponto de vista da economia internacional, criou-se essa regra. Olha, o Conselho Monetário Nacional continua determinando se a gente emite ou não emite dinheiro. Porém, há um limitador. Qual é o limitador? O limitador são as quantias de reserva em dólar que o Brasil consegue ano após ano em função dos superávites nas suas contas, né? Nas suas contas em dólar. A maior parte dessa conta é a balança comercial. Bem, hoje, alguns economistas que participaram nessa época da edição do Plano Real entendem que isso é uma regra errada, que não deveria ter ocorrido. Foi um erro. Mas o fato é que essa regra, aliado a um monte de outras questões, fez com que o Brasil saísse daquele ciclo de hiperinflação e entrasse num ciclo virtuoso em termos econômicos, com muitas dificuldades, idas e vindas, várias crises, mas vocês vejam que a narrativa do Galípolo, do Gabriel, é no sentido de que até 2015 nós vínhamos acumulando superávites primários constantes. Nós arrecadamos mais do que gastamos desde então. Então, isso apesar de toda a onda que às vezes nós sentimos que a imprensa, especialmente a imprensa econômica, faz em torno disso, o fato é que o Brasil vinha bastante bem equilibrado em suas contas. Essa regra de ouro do Plano Real, ela é revogada no começo do governo de Jair Bolsonaro. Então, tem uma nova lei que passa a vigorar a partir de 2019. Essa lei é a lei, deixa eu pegar aqui para falar direitinho para vocês, é a Lei 13.820 de 2019, e ela revoga expressamente essa limitação da correlação entre a emissão de moeda e as reservas. Aí vocês vão dizer assim, puxa, então nós aprendemos em 2019 o que o mundo das economias mais desenvolvidas aprendeu com a crise de 2008. Quer dizer, que a emissão de moeda, por si só, a depender da situação econômica, não gera inflação. Era o grande dogma que existia até 2008, a grande crise de 2008. Não. A lei aprovada no comecinho do governo de Jair Bolsonaro, a Lei 3.820, ela cria mecanismos bastante rigorosos, de certa maneira voltados a dar maior transparência para esse sistema de emissão de moeda, mas é uma lei altamente limitadora da emissão de moeda. Ela não é facilitadora da emissão de moeda. As grandes economias do mundo hoje, a Europa, os Estados Unidos, a China, usam a emissão de moeda como um mecanismo de atuação do Estado na economia. E o Brasil, de agora, com toda essa compreensão que já se desenvolveu ao longo do tempo, editou em 2019 uma lei altamente limitadora. É como se a gente pensasse o seguinte, que a lógica do contador substituiu a lógica do economista. Quer dizer, que se nós tivermos uma boa contabilidade, nós teremos uma boa economia real. E não é assim. A economia real depende da disponibilidade de recursos, da capacidade do mercado de se desenvolver, da capacidade dos investidores de compreender como o mercado funciona e serem estimulados a investir nesse mercado.
Então, há um monte de fatores relacionados à economia real que, de certo modo, são negados pelo Brasil há bastante tempo, né? Sob a ótica de que, se nós tivermos um controle contábil bem arrumadinho, nós atrairemos os investidores estrangeiros, os bons investidores para o país. E os ABs ficam... Não tem sido assim, não tem sido assim. E a emenda, e aí agora eu chego na emenda constitucional de guerra, a emenda, ela, de certo modo, vem para romper com esse ciclo de uma compreensão em que a contabilidade pública é mais importante do que a economia e do que a atuação do Estado na economia. E ela faz isso justamente nos artigos 6º e 7º, de uma maneira que, para quem não ouviu o Gabriel falar, é impossível compreender. Ainda bem que nós ouvimos o Gabriel falar antes, né? A ideia que ela veicula, essa emenda constitucional, é de que o Banco Central passe a atuar como um comprador de títulos públicos, né? E também de títulos privados. É claro que ele não vai comprar qualquer título privado. Aí a necessidade de empacotar esses títulos em torno de um composto de um pacote econômico, vamos dizer assim, né? Um pacote econômico-financeiro. Mas ele não deve comprar qualquer tipo de título. Quer dizer, ele vai comprar título dos setores que, em função da pandemia, estão mais afetados. Embora rompa com esse ciclo de predominância da contabilidade sobre a economia, a emenda constitucional ela só vale no período da pandemia. Então, só vale nesse período. Isso quer dizer que, se nós superarmos a pandemia e, digamos, que 10% das empresas brasileiras mais afetadas com a pandemia quebrem, o governo depois não vai conseguir ajudá-las, porque passou o tempo de vigor da emenda constitucional. A não ser que se interprete de uma maneira mais lata, dizendo não é só no tempo em que vigorar o estado de calamidade, é para mitigar todos os efeitos daquilo que aconteceu, dos fenômenos econômicos que aconteceram no período de calamidade. Mas não é assim que está escrito. Está escrito que enquanto perdurar a declaração pública expressa de estado de calamidade. Então, essa hesitação referida pelo Gabriel na primeira parte da nossa conversa aqui, ela é terrível. Ela pode nos confinar a uma grande debacle econômica, uma grande miséria efetiva, né? Por quê? Porque, se passar um momento e o governo não puder exercer, por ter passado o momento de maneira inteligente, de maneira responsável, o quantitative easing, dito aí pelo Gabriel, nós perdemos a janela, inclusive constitucional. Então, é necessário que o governo diagnostique, veja os setores de mercado que precisam ajuda e faça isso logo. Logo, né? Sob pena, e eu diria outra coisa, sob pena dos agentes públicos responsáveis por fazê-lo, agora com autorização constitucional, que não o fizerem, responderem por sanções muito mais graves do que a que eles responderiam por agir de uma maneira meio confusa ou errada até nesse momento da pandemia. Então, vejam bem, estou dizendo aqui como alguém que está nessa vida defendendo agentes públicos há 30 anos. Agentes públicos que não atuarem nesse momento de acordo com os poderes que a lei lhe faculta para mitigar, para cumprir a obrigação que o Estado tem perante a economia das empresas e a economia das famílias, esse agente público será responsabilizado. E será responsabilizado não só por improbidade, será responsabilizado criminalmente. Então, tomem cuidado, tomem cuidado. Então, agir nesse momento é melhor do que omitir-se, né? Agir com cuidado, agir ouvindo os técnicos,
agir sem responsabilidade. Não adianta o governo agir para salvar as empresas dos amigos. Isso é desvio de finalidade, abuso de poder, não adianta, né? Eu vou pegar lá a empresa que contribuiu para a minha campanha, vou comprar as debêntures dela. A outra não vou comprar. Isso não pode fazer. O direito dá balizas para isso. Então, os agentes públicos, eles têm sim, um arsenal jurídico capaz de levá-los a tomar boas decisões nesse momento. Agora, essas decisões, elas são urgentes. Se elas não forem tomadas nesse momento, a minha Siri aqui está me bisbilhotando e dando palpite no que eu estou dizendo. Não foi encontrado isso que eu disse, tá? Para vocês ignorarem completamente. Bem, eu parto para concluir. A minha exposição é essa. Quer dizer, eu prefiro, a bem da verdade, o sistema de 64, lá, não o sistema político, mas o sistema em que o Conselho Monetário Nacional age com a inteligência possível para determinar a política monetária ao longo das dificuldades que o Estado vai enfrentando e o mercado vai enfrentando, no sentido de fazer o desenvolvimento econômico crescer, né? O Brasil precisa crescer, né? Sem crescimento, a gente não vai eliminar essa grande desigualdade histórica que o país tem. Mas não é isso que vigora. O que vigora hoje é um sistema mitigado, em que o Conselho Monetário Nacional fixa a política, mas dentro de algumas balizas. Digo só aos senhores, a emenda destravou a possibilidade dessa baliza ser econômica e não contábil. E é importante para o país que ela seja econômica. Então, essa é a minha fala. Queria passar agora imediatamente para o Vladimir. Cumprimento a todos, né? Nós chegamos até agora mais de 80 participantes do nosso webinar. Eu vou fazer de maneira objetiva, como a gente está seguindo aqui no nosso evento, no nosso debate, apresentar o quê? O que é mesmo essa emenda constitucional do orçamento da guerra? Qual que é o conteúdo dela, né? Ou seja, são 3 questões. Uma, como que ela surgiu? Ou seja, qual o debate que foi feito que deu origem a essa emenda constitucional do orçamento da guerra? 2, qual o seu conteúdo? 3, algumas questões, inclusive algumas delas, já que a gente inverteu a ordem aqui, já foram até respondidas, eu vou fazer uma breve menção, né? É tudo muito sintético, né? A emenda tem um texto longo, não dá para a gente aprofundar um ou outro aspecto, é mais para ter uma visão global exatamente do tema específico do nosso debate de hoje, que é a emenda constitucional do orçamento de guerra, né? Eu preciso eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma apresentação que eu preparei para ficar mais didático. Eu pergunto aí para o Marcos se está conseguindo ver a minha apresentação, se está na tela já, se ela foi compartilhada. Tá vendo, Marcos? Você está com o microfone desligado, mas você está vendo? Sim, dá para ver, sim. Tá. Vemos. Tá bom. Eu confirmo porque... Pronto, está aqui, né? Então, qual que é a questão? A gente vai falar sobre a tramitação legislativa, ou seja, o que foi debatido, o que foi rejeitado, qual que é o conteúdo e 2 questões. Essa é a tramitação legislativa. Ela surgiu, e não é uma brincadeira de mau gosto, né, como uma proposta do dia 1º de abril, né? E foi promulgada no dia 7 de maio, se tornando e publicada no dia 8 de maio, né? Ela se origina de uma proposta do deputado Rodrigo Maia, curiosamente, sem nenhuma justificativa, não tem uma motivação do porquê foi apresentada a proposta, que é até estranho do ponto de vista dos regimentos do Legislativo. Passou muito rapidamente pela Câmara, né, porque ela foi votada em primeiro e segundo turnos no dia 3 de abril, ou seja, em 48 horas ela foi votada pela Câmara. Chegou ao Senado, no Senado ela já teve uma tramitação mais tranquila, né? O pessoal do Senado baixou a bola, foi escolhido como relator o senador Anastasia, foram apresentadas as 61 emendas, houve uma votação em primeiro turno dia 15, uma no segundo turno dia 17, né? E retornado para a Câmara, essa proposta que retornou para a Câmara foi aprovada pela Câmara sem nenhuma emenda, com isso foi promulgada no dia 7 de maio. Então esse foi o trâmite
dessa emenda constitucional número 106, né? Que deu origem a essa emenda constitucional 106, né? E agora, tá. As propostas. O que aconteceu? No início, a proposta era colocar um artigo no ato das disposições constitucionais transitórias. E o texto aprovado, afinal, é um texto autônomo. Esse texto nem se incorpora ao corpo principal da Constituição e nem se incorpora ao ato das disposições constitucionais transitórias. Essa emenda se torna, inclusive, um precedente no sentido de entender o que é matéria constitucional, né? Antes, toda matéria constitucional tinha que haver com o corpo da Constituição, e no que esse corpo da Constituição foi mitigado pelo ato das disposições constitucionais transitórias, às vezes com umas mitigações um tanto exóticas, surge agora um terceiro espaço, um terceiro lugar, locus de matéria constitucional, que é esse texto que não se incorpora nem ao texto principal e nem ao ato das disposições constitucionais transitórias. Como o Marcos mencionou, a proposta do Rodrigo Maia previa um artigo 164A, além de mexer no ato das disposições constitucionais transitórias, previa uma norma permanente no corpo principal da Constituição, justamente logo abaixo do artigo que fala do Banco Central, na Constituição, prevendo que previa essa proposta, que o Banco Central ficaria autorizado a acolher depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras, com prazo máximo de 12 meses. Então, seria um caso de manter essa regra como regra permanente, né? Essa possibilidade de um afrouxamento monetário ser um instrumento de política monetária à disposição do Banco Central de forma permanente. Só que essa proposta sequer foi aprovada na tramitação inicial da Câmara. Uma outra questão é que se previa um comitê de gestão da crise, com vários representantes, sendo que somente os do Poder Executivo da União tinham direito a voto, mas seria um espaço para articular a ação dos diversos entes da Federação no combate aí da calamidade pública derivada da pandemia. Esse conteúdo foi suprimido pelo Senado, porque achava que geraria uma sobreposição aí na estrutura que já funciona no país, gerando uma incerteza, então houve uma supressão, né? Também previa que o Senado previa também que para receber esse auxílio, as empresas que recebessem esse auxílio tinham que manter os empregos, tinham que haver a manutenção dos empregos. Claro que havia um problema aí de natureza técnica, porque se o Banco Central está comprando no mercado secundário, está comprando de banco. Então, no final das contas, né, você estava criando um compromisso para os bancos manterem emprego, ou as empresas originárias do título, que não foram elas que negociaram esse título, né, serem compromissadas por fato de que o banco que detinha o título ter negociado esse título. Então, foi suprimido pela Câmara dos Deputados. Também o Senado era mais específico, ele listava os títulos que poderiam ser comprados pelo Banco Central. Estava aqui, debêntures não conversíveis em ações, cédulas de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis do agronegócio, notas comerciais, cédula de crédito bancário, mas a Câmara dos Deputados não acolheu a proposta do Senado e isso foi suprimido. Então, não existe uma descrição exatamente dos títulos que podem ser negociados pelo Banco Central com base na emenda constitucional que foi promulgada. Ainda nesse tema do que foi apreciado e rejeitado, né, se previa na proposta original que o Tesouro tinha que capitalizar o Banco Central em 25% do valor dessas compras. Aí, justamente, vai no sentido contrário ao afrouxamento monetário, porque você está tirando recurso fiscal e colocando no Banco Central, ao invés desse recurso se somar aos recursos fiscais, né? Essa proposta foi rejeitada pelo senador Anastasia, que inclusive criticou a proposta, falando que ela não tinha fundamento técnico e era contraditória com os objetivos gerais da proposta, né? Outra questão é o seguinte, que se previa que todos os atos praticados para combater a pandemia estavam convalidados. Havia aí uma convalidação ampla. Se você fizesse um ato que tivesse por objetivo combater a calamidade pública decorrente da pandemia, esse ato estaria automaticamente convalidado. Aí lá no Senado, o senador Anastasia falou, olha, depende, se o ato for absurdo, totalmente ilegal e imoral, não dá para convalidar. Vamos convalidar somente aqueles que estão de acordo com o novo texto da emenda constitucional, né? E aí houve essa mudança aí do que é que pode ser convalidado. Em vez de ser uma anistia ampla, geral, restrita, para poder fazer o que você quiser, houve uma restrição somente os atos que fossem compatíveis com o novo texto aí, que é a emenda constitucional número 106. Finalmente,
havia a questão de desvincular recursos. Ou seja, você podia abrir créditos extraordinários, desvinculando recursos, mas isso foi suprimido logo na tramitação inicial pela Câmara dos Deputados, né? E é isso. Agora, qual que é o conteúdo? Nós falamos até agora do que foi debatido e principalmente do que foi rejeitado durante o debate, do que isso foi ultrapassado. Por que é importante falar isso? Porque muitas das pessoas aqui acompanharam isso pelos jornais e parte desse conteúdo acabou circulando. E algumas pessoas podem imaginar que esse conteúdo que foi rejeitado é o que está na emenda constitucional, e não é. O que é que está na emenda constitucional? Está na emenda constitucional que institui um regime extraordinário, fiscal, financeiro e de contratações para a União. Essa é a principal crítica. Só para a União. O texto da emenda é dirigido única e exclusivamente para a União, apesar de ter instrumentos ali que interessam aos outros entes da federação, criando uma desigualdade no acesso aos instrumentos previstos pela Constituição. Outra questão que o Marcos já apontou é que todo esse regime é temporário e ficará revogado com o fim do período de calamidade pública. Aqui tem uma coisa curiosa. Quem define o período de calamidade pública é um decreto legislativo. Então, a vigência da emenda constitucional, né, vai depender de um decreto legislativo. A gente conseguiu fazer aqui uma coisa inusitada, que é subordinar uma emenda constitucional a um decreto legislativo. Então, se a gente fosse fazer aquela hierarquia das normas, né, as pessoas estudaram com o Kelsen, né, seria a Constituição como, né, o mais importante, né, da pirâmide normativa, mudou, né, com essa emenda constitucional que está, né, no ápice da pirâmide normativa é o decreto legislativo, porque ele que pode dizer quando que a Constituição, um texto constitucional está em vigor, né? Outra questão que nós temos é a contratação em caráter emergencial e temporário de servidores. Isso é uma bobagem, porque a Constituição já prevê isso, a legislação federal já previa isso, e se fosse necessário alterar, podia ser alterado por medida provisória. Não precisava usar o sofisticado e o engessado mecanismo da emenda constitucional para mudar, para criar uma lei, uma coisa que pode ser resolvida por lei ordinária. Mas, enfim, inclusive dá uma confusão, porque como está dirigida para a União, parece que os estados e os municípios não vão poder usar suas leis para poder fazer as contratações emergenciais, ou vão ter que mudar suas constituições e leis orgânicas. Então, essa questão B aqui, apesar de todas as críticas técnicas, acabou se vigorando, dizendo que contratação emergencial prevista na emenda, apesar de uma medida provisória ter sido suficiente, também prevê um procedimento simplificado de compras de obras, serviços, né? E compras. A dúvida havia se podia ter contratação emergencial por obra. Alguns falavam isso, não sei de onde que tiraram isso, mas o fato é que está prevista a possibilidade de contratação emergencial, que também está prevista na legislação federal, e qualquer problema, uma medida provisória também resolveria, né? Aí apareceu uma regra também óbvia, mas que parece que nos tempos atuais passou a ser importante, que foi algo que o Senado acrescentou, dizendo que nas hipóteses de distribuição de equipamentos e insumos de saúde, imprescindíveis ao enfrentamento da calamidade, a União adotará critérios objetivos, devidamente publicados para a respectiva destinação a estados e a municípios. Ou seja, apesar de todas essas dificuldades que o país está enfrentando para o enfrentamento dos efeitos da pandemia, havia o risco de usar os recursos da União em vez de socorrer as pessoas que precisam, de fazer aí proselitismo político partidário, e aí, por incrível que pareça, se entendeu que era necessário explicitar que não pode fazer proselitismo político partidário com acesso a essas normas de socorro. Outra questão é, desde que não crie despesa permanente, ficaram dispensados as limitações legais de criação ou aumento de despesa ou renúncia de receita. Então, você pode fazer renúncia de receita, criar despesa, sem seguir as normas que eram previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Observe que a Lei de Responsabilidade Fiscal é lei complementar, e por ser lei complementar não pode ser modificada por emenda constitucional, por medida provisória. Então, a emenda constitucional flexibilizou, mas o Supremo veio na frente, já havia flexibilizado, como está aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes embaixo. Então, o Legislativo tem uma proposta inteligente, só que era uma coisa tão óbvia que é necessária e demorou tanto que o próprio Judiciário, que é considerado o mais moroso dos poderes, conseguiu tomar a dianteira do Poder Legislativo, né? Outra questão que nós temos é que não se aplica o parágrafo 3º do artigo 95, que proíbe as pessoas em débito com a Previdência Social serem contratadas a receberem benefícios e incentivos fiscais ou creditícios do poder público. Muitas santas casas, muitas fundações de saúde tinham problemas ou debates em torno de dívidas previdenciárias. E por causa de uma disposição constitucional, está prevista no texto, não poderiam receber
recursos do poder público não podiam ser contratados pelo poder público, o que seria uma total incongruência, porque nós precisamos desses serviços de saúde, precisamos desses equipamentos de saúde, e a Constituição não permitia o uso desses equipamentos porque a instituição a qual esses equipamentos estão vinculados, tem um débito com a Previdência Social. Então, o que foi feito foi suspender esse artigo, dizendo que eles podem ser contratados. Então, é uma medida importante, né, que ajudou muito, principalmente as santas casas de misericórdia, que estavam trabalhando com grandes dificuldades de receber recursos públicos, e com o gestor com medo de fornecer os recursos públicos, porque, afinal de contas, era a Constituição que proibia a contratação dessas instituições. Agora, isso não se flexibilizou. Agora fica uma dúvida: é só a União que pode contratar ou os estados e municípios também podem contratar? Acho que, nesse caso, não tem dúvida de que as contratações devem ser mais amplas. Apesar do texto ser pessimamente redigido e falar que é só para a União, acho que o razoável é interpretar que também se abrange os estados e municípios. Finalmente, vem a questão da regra de ouro, que foi mencionado bastante pelo Galípolo, que é o seguinte: a venda de títulos do Tesouro, os títulos do Banco Central, elas todas serviam para amortizar. O principal é a correção monetária. A lei de responsabilidade fiscal fala isso, que é para amortizar. O que aconteceu? A emenda à Constituição prevê que esses recursos também podem ser usados para o pagamento de juros. Observe que a emenda constitucional, em muitos dos seus dispositivos, altera, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal. Boa parte do conteúdo dessa emenda constitucional número 106 poderia ser melhor traduzido se fosse uma reforma da lei de responsabilidade fiscal. Mas falar em reforma da lei de responsabilidade fiscal é uma coisa perigosa, porque tem um âmbito simbólico e parece que a gente vai afrouxar a responsabilidade fiscal. Então, em vez de pegar e alterar a lei de responsabilidade fiscal por meio de uma lei complementar, o Legislativo resolveu fazer uma lei temporária, uma lei por meio de uma emenda constitucional, que é uma coisa muito mais severa, né? Justamente para não dar a impressão de que está flexibilizando o regime da responsabilidade fiscal, pelo simbolismo que essa lei de responsabilidade fiscal tem aí nos mercados. Outra questão, também já indo para o final, que é o seguinte: essa questão da flexibilização é importante, porque, só para ter uma noção, 505 bilhões, esse texto que eu cito é da consultoria do Senado Federal, né, que acompanha a dívida pública, 505 bilhões estavam disponíveis aí para compra, então, para esse uso do financiamento da dívida imobiliária. Então, essa flexibilização é importante, né? Finalmente, as despesas com o combate à calamidade pública se previu, como fala aqui o Marcos, uma norma de contador, tem que ser contabilizada em separado e vão ser apreciadas com um relatório de despesa específico do Presidente da República. O Presidente da República vai ter as suas contas anuais e vai ter uma conta separada, que são as contas das despesas da Covid-19, para saber se ele fez o que devia fazer ou se ele fez algo errado ou fez algo que ele não deveria fazer, né? Há uma responsabilidade pela omissão, como o Marcos Pérez apontou, e também há uma responsabilidade pelo cumprimento defeituoso das suas obrigações, né? Além disso, tem a questão mais importante, que foi mais debatida aqui, que é a autorização do Banco Central a comprar títulos de Tesouro Nacional ou a comprar títulos privados, com os requisitos que já foram até mencionados aqui pelo Galípolo, né? E com aquela previsão meramente simbólica, né, de que será dada preferência à aquisição de títulos emitidos por microempresas e por pequenas e médias empresas, né? E essas empresas que foram beneficiadas, ou seja, na verdade, que essas empresas são os bancos, né? Não vão poder distribuir dividendos acima do previsto em seus estatutos, nem aumentar a remuneração fixa ou variável de seus administradores, né? O artigo 64, que o Marcos mencionou aqui, que fala sobre o regime monetário atual, fala que a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central, né? É vedado ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Então, o objetivo do Banco Central, pela Constituição, é só regular a taxa de juros na compra e venda de títulos, mas não serve para capitalizar ou criar moeda, aumentar o volume da moeda quando for necessário. Ou seja, esse instrumento de política monetária ele não existe para o país, no sentido de poder patrocinar aí um aquecimento da atividade econômica, que é contra justamente a tendência internacional.
As questões que eu levanto, uma delas eu já levantei, se essas normas realmente estão vinculadas à União, porque o texto, como eu estou falando aqui, fala sempre que somente serve para a União, né? E não é muito razoável pensar dessa maneira, que é só a União, o presidente da República, para os quais são criadas essas normas excepcionais, né? Houve a regulamentação daquele aspecto contábil, os marcadores contábeis que eu falei. A emenda constitucional previa que um decreto ia regulamentar esses marcadores contábeis. Esse é o decreto que regulamentou, então já temos até um decreto regulamentador da emenda constitucional número 106. Né? Que é... Aí a questão, a última, eu fecho aqui, é o seguinte: como viabilizar a compra direta pelo Banco Central de títulos de microempresas e de pequenas e médias empresas? Eu acho que essa questão tem que ser colocada na mesa. Né? Eu sei que ontem teve uma medida provisória para gerar crédito para essas empresas, não chegamos a analisar com muita profundidade aqui, porque foi de ontem para hoje, né? Mas o fato é que está previsto aí a possibilidade de socorro, né? de essa injeção de liquidez, e como que isso pode chegar nas pequenas e médias empresas é uma questão que eu levanto aqui. É importante dizer uma coisa que o Marcos mencionou aqui, que até 1988, até antes de existir aquele artigo 164 da Constituição, no Brasil vigorava o orçamento monetário. Nós tínhamos o orçamento fiscal e o orçamento monetário. O Tesouro tinha uma conta no Banco do Brasil, que era uma conta movimento, cujo déficit era coberto pelo Banco Central, que emitia moeda. Durante muitos anos, né, o Brasil fazia despesas públicas não com base apenas no que arrecadava, não com base apenas no que arrecadava por meio de operações de crédito, mas também com aquilo que era coberto aí pelo Banco Central por meio de um orçamento monetário para emissão de moeda. Essa questão da emissão de moeda voltou, porque se você tem uma demanda agregada segura, congelada, se você não tem essa expectativa de congelamento econômico, de paralisia econômica, o afrouxamento monetário tem sido a política adotada desde 2008 por várias economias do mundo. Né? A outra questão também, como o Banco Central está comprando título dos bancos, vem a questão dos riscos. Ou seja, o banco que gerir mal ou que empacotar mal pode transferir esse risco para o Banco Central. Mas aí tem a questão da análise de rating que tenta diminuir isso. Isso aqui eu só estou registrando que veio uma medida provisória lá, foi publicada no Diário Oficial de ontem, que é a medida provisória 975, que institui um programa emergencial de acesso a crédito. E isso, digamos, é um ponto complementar, como eu disse aqui, essa emenda constitucional prevê que o Banco Central tem que dar preferência para a aquisição de títulos emitidos por microempresas e por pequenas e médias empresas. Como a grande dificuldade dessas empresas emitir os títulos, como falou aqui o Gabriel Calípolo, e depois conseguir a certificação desses títulos, talvez esse instrumento previsto por emenda constitucional não seja eficaz. E, no sentido de complementar, foi emitida um texto longo, minucioso, aí, de uma medida provisória ontem, né, que, infelizmente, não temos condições de analisar com profundidade aqui nesse momento. É isso, Marcos, o que eu retorno a palavra para a coordenação, que é no sentido de mostrar todo o conteúdo e uma síntese do debate, né, que circulou em torno desse tema aí da emenda constitucional do orçamento de guerra. Obrigado. Obrigado, Vladimir. Raquel, a gente tem, você que está fazendo o controle aí, tem alguém que perguntou alguma coisa? Tem manifestações? Tem gente querendo falar? Por enquanto não, mas acho que agora que a gente está abrindo para pergunta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma ponderação para fazer, pode mandar pelo chat ou então levantar a mão que a gente habilita a palavra de cada um. Muito bom. Enquanto isso, eu queria provocar aqui temos o Gabriel. Uma pergunta do Raimundo que bom. Filgueiras. Então vamos lá. Antes da minha provocação, vamos ouvir a pergunta do Raimundo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Vladimir Ribeiro. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, ouvimos perfeitamente, Raimundo. Estamos. Meu nome é Raimundo Filgueiras, eu sou economista formado pela UFBA e tenho pós-graduação em Engenharia Mecânica pela Unicamp. Né? Hoje eu atuo no setor metroviário, no metrô de Salvador. E a gente aprende na academia, quem faz ciências econômicas, que o PIB ele é movido numa equação que agrega três grandes políticas. A política econômica é
pautada pela política monetária, política fiscal e política cambial. Tenho que concordar com o Vladimir que, nesse exato momento, é urgente uma política monetária eficaz, ou seja, o Banco Central tem que dar com garantia, tem que vender os títulos, certo? E injetar moeda no mercado, porque senão as pequenas, micro e médias empresas vão ser sufocadas nessa pandemia. Deixo essa pergunta aí. Eu desconfio que essa pergunta está mais dirigida para o Gabriel Galípolo. Né? Eu queria tomar a carona aí na pergunta do Dr. Filgueiras. Gabriel, você vê, teve essa medida provisória agora, tal. Então, quer dizer, a gente está querendo. O mercado americano ele resolve esse assunto de uma maneira diferente do mercado brasileiro, porque o mercado americano ele é muito alavancado. Então, na medida em que eu busco nos bancos os títulos que as empresas lá possuem, né, eu indiretamente eu salvo as empresas, né? Na medida em que o Banco Central ele compra a dívida, ele securitiza essa dívida privada, pelo menos durante um determinado período, ele salva as empresas. As empresas aqui não são alavancadas, elas têm muita dificuldade de se alavancar, especialmente nesse segmento médio, pequeno e médio, né? Esse é um dos gargalos que nós temos para o desenvolvimento econômico. Não tem alavancagem. Ao invés da gente pegar e fazer um programa de renda mínima forte, vigoroso, né, a gente pega e tenta criar um ambiente em que essas empresas que já não têm mais capacidade econômica, elas se alavanquem, né? Então, que eu obrigue um banco a criar um título em cima de uma empresa cuja contabilidade ele olha e fala, não vou dar dinheiro para essa empresa. Quer dizer, então a gente fica amarrando em sonhos, né? A gente sonha que a gente é a economia americana. Como nós não somos, então a gente tenta criar, a partir da lei, esse ambiente. Mas esse ambiente não é criado a partir da lei. Ele é criado a partir da economia real. Eu estou muito errado? Como é que é? O que você acha? Eu queria primeiro, que eu não podia deixar de sublinhar aqui, destacar minha satisfação de ver a chegada dos advogados nesse debate da moeda, viu, Marcos? Você fez uma explanação fantástica aí, Vladimir também. E por que eu digo isso? Nós, economistas, temos muito... O ato de imprimir moeda, né, o ato de cunhar uma moeda, é um ato jurídico-político. É um ato jurídico-político. Vocês são todos formados e passaram a conviver com isso com grande tranquilidade. Isso é cotidiano para vocês e trivial, lidar com decisões jurídicas políticas e como é que elas podem ser revisitadas e reanalisadas. Os economistas têm muita dificuldade de lidar com isso. E foi muito curioso ver vocês explicando e como vocês estão léguas já à frente da maior parte dos economistas sobre o tema. Porque os economistas são atrapalhados por duas coisas. Uma primeira é essa lógica do lastro com algum tipo de coisa. Ou seja, como o Marcos explicou tão bem do Plano Real, que é essa ideia de você fazer uma âncora, foi justamente a solução que se encontrou lá no final do século XIX, quando começou a evoluir o comércio internacional. Falou assim, bom, um ato jurídico-político é um ato confinado dentro do espaço nacional. E a moeda também, né, por definição. Como é que eu faço ter uma moeda que tem uma vigência internacional? Então, eu vou criar um lastro numa mercadoria, em alguma coisa física, que está limitado fisicamente, que é o ouro, né? O Plano Real é uma coisa similar. É falar assim, eu vou criar um lastro e uma outra coisa, né? O padrão ouro é como o Plano Real é como o padrão ouro, na verdade, né? E você criar um lastro neste sentido, né? E a gente fica preso nesses joguinhos. A gente tem primeiro essa coisa do lastro de uma coisa física, e o segundo, uma coisa meio epistemológica aqui, mas a economia caiu no encantamento de achar que se aproximar do paradigma das ciências naturais é se estar mais parecido com ciência, né? Ou seja, eu sou mais ciência, quanto mais... E a gente é uma ciência moral, a gente é uma ciência como a de vocês, né? Então, se é que a gente pode dizer que a gente é uma ciência. Então, tem uma dificuldade de entender que essas convenções, essas decisões políticas e jurídicas são decisões que devem ser discutidas, são amarras que nós mesmos nos colocamos por questões específicas daquele momento. A gente precisa discutir isso.
Então, primeiro eu queria sublinhar que é muito bem-vinda a chegada dos advogados dessa maneira como vocês estão chegando para discutir este tema da moeda, que é um tema que atrapalha muitos economistas. Quando eu vou para a questão da atuação do Banco Central americano com o Banco Central brasileiro, o que você está colocando é super importante, porque o que vinha acontecendo já desde 2008 é a política dos bancos centrais dos países mais desenvolvidos, vamos chamar assim, de quantitative easing, é uma política que se imaginava que ia conseguir recuperar a economia. Tem uma cena que é muito boa, tem o filme Too Big to Fail, não sei quem já assistiu esse filme Too Big to Fail, que conta um pouco da história daqui de 2008, e tem toda os próprios bancos privados iam dar conta de regenerar e conseguir, quebram o Lehman Brothers, começam as discussões do Paulson e do Bernanke, o Paulson secretário do Tesouro, o Bernanke presidente do Banco Central, com os bancos para ver o programa de socorro aos bancos. E ao final, a última cena do filme é o Bernanke falando com o Paulson, dizendo o seguinte: bom, mas esse dinheiro todo quem está jogando no sistema financeiro, eles vão emprestar, né? E o Paulson fala: vão emprestar, sim. Aquela cena é épica, porque o que aconteceu foi a liquidez ficou empossada. E esse é o tema que leva aquilo que o Vladimir está falando, de que não tem problema emitir moeda quando a demanda agregada está desaquecida. Se a gente pegar o histórico e fizer uma longa curva, um arco aqui do que é a história da regulamentação da emissão de moeda, ela parte desta lógica da Idade Média, ali, final da Idade Média, Estado moderno, com a criação do Estado Novo e o ato do príncipe de cunhar a moeda. O padrão ouro, associado a uma lógica de você ter um lastro de conversibilidade da moeda em algum tipo de mercadoria. Depois a gente vai para flexibilizações disso ao longo da Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial. Bretton Woods é uma relativização disso. O Nixon, em 71, vai falar: a partir de hoje somos todos keynesianos, não existe. Ele elimina o último vestígio que existia de vínculo a uma moeda mercadoria. E aí, a partir dos anos 80, ou até os anos 80, alguns países tentaram fazer aquilo que foi chamado de orçamento monetário, que era controlar os agregados monetários. Migrar para o programa de metas de inflação, coisa que o Brasil só fez em 99, quando estava no plano real, e migrou para metas de inflação, que é um outro padrão monetário, é reconhecer, e isso está escrito no Banco Central, que não adianta eu controlar o volume de moeda, importa o que está acontecendo com a moeda. Ou seja, se eu estiver enchendo o mercado de moeda, mas essa moeda não estiver circulando, porque todas as reservas bancárias, o que acabou acontecendo foi que abre aí. Eu vou saber que você vai sair. Eu vou pegando a porta porque ele quer sair. Mas o microfone do Antônio Carlos ali. Esse ato de a gente ficar emitindo moeda, ele inunda de liquidez aqui em cima, numa expectativa que vai acontecer o trickle down, ou seja, você vai jogar dinheiro nos bancos, os bancos vão se ver inundados de dinheiro e logo vão querer emprestar mais. Mas isto, e é um tema que eu não vou abrir aqui de história e pensamento econômico, isso está calcado numa ideia de não entender a moeda como um bem diferente dos outros bens. Não é porque eu tenho muita oferta dela que o valor dela cai. Porque a moeda depende pela demanda de moeda, ela depende de quanto demanda a gente tem, é fluxo, não é estoque. Ou seja, qual é o desejo que eu tenho por moeda para gastar ou para poupar. Essa é a decisão que determina isso. Então, essa discussão que você coloca, Marcos, já está desde 2008. O Bernanke mesmo, que é o personagem que eu te contei, começa a escrever sobre um negócio chamado helicopter money. O que é isso? Ele falou: a gente está jogando liquidez no sistema, o preço das ações está subindo, o preço dos títulos está subindo e as taxas de juros estão caindo, porque o mercado financeiro está entupido de liquidez. Mas a economia não retomou. Os mercados financeiros estão utilizando esta liquidez para fazer buyback de ação, ou seja, comprar ações de si mesmo, para comprar mais títulos de dívida. O Banco Central está comprando títulos de dívida. Então, para dar um exemplo, a economia ficou um bicho que está com corona ali, está com Covid, você botou um respirador mecânico, ventilador mecânico, um motor de Scania para ajudar aquilo ali, então você está fazendo aquilo respirar e viver no mercado financeiro. Você põe o oxímetro e fala: está ótima a economia, está excelente, olha o preço das ações, olha como está tudo funcionando bem as ações estão ótimas. Mas na economia real, liga a TV, o que está acontecendo com as pessoas estão na rua, dizendo que não dá mais. Então, a gente tem uma dissonância que foi gerada pelo fato de que se imaginou que, ao regar aqui em cima, isso ia cair aqui embaixo. É isso.
Isto quer dizer que você não precisa regar aqui em cima? Precisa. O Banco Central precisa entrar como formador de mercado para evitar a destruição de riqueza velha. O que é a riqueza velha? São as poupanças, são os estoques de riqueza que foram acumulados ao longo do tempo, que hoje estão na forma de títulos privados, títulos públicos, ações de empresa. Isso, se o mercado, o Banco Central não entrar, ele não vai defender isso. Então, o Banco Central entra para defender isso. Então, ele está defendendo o valor do estoque de riqueza. Fluxo de riqueza depende daquilo que você falou. De que maneira que ele vai funcionar? Se eu der dinheiro para alguém que não tem a opção de poupar, ou seja, se eu der dinheiro para quem precisa gastar para subsistir. Então, o Banco Central e o governo precisam passar por cima e jogar dinheiro neste cara que não tem uma outra opção. Se eu der dinheiro para quem tem uma opção, frente à incerteza, ele vai preferir poupar um pedaço. Se eu der para quem precisa gastar tudo que recebe para subsistir, por isso que estão no tal dos regimes fiscais progressivos, ou seja, quando você tem regimes fiscais que são distribuidores de renda, isso ajuda a economia, porque quem tem mais renda, a cada R$1 que ele ganha novo, a propensão dele a poupar é maior do que a propensão a consumir. Agora, quem tem pouca renda, aquele R$1 que ele ganha vai tudo para consumo, tudo aquilo se reverte na atividade econômica. A gente tem visto alguns casos, que também esse caso que chega da MP de ontem, das empresas até 300 milhões, vem nessa esteira, copiando algo que a França já está fazendo, a Alemanha está fazendo, os Estados Unidos e a Inglaterra, que é os bancos privados podem dar crédito para algumas empresas e o governo oferece garantia soberana para esses créditos. Ou seja, você vai lá e empresta para uma empresa e o governo fica de 90% a 100% desse risco. O governo fica de 90% a 100% deste risco. Ou seja, a mesma coisa você está emprestando para o governo, né? Condicionado de que essa empresa que receber esse tipo de empréstimo não vá mandar ninguém embora e limitado a taxa de juros que o banco pode cobrar sobre esta empresa. Isto é importante para dar um fôlego para essas empresas. Então, da mesma maneira, eu estou defendendo a riqueza velha aqui, que é o estoque de poupança no Banco Central. Esta lógica é importante para preservar o estoque de oferta, que existe também uma riqueza velha, mas no mundo real, ou seja, eu não vou destruir a oferta que existe de empresas, porque eu vou dar fôlego financeiro para elas. Mas isso só vai se sustentar se no final do dia ele encontrar uma expectativa de demanda, ou seja, o fluxo, esse empresário pegar esse dinheiro para contratar gente, comprar máquinas, só se ele tiver uma expectativa de demanda crescente. Então, isso precisa chegar também nas pessoas. Então, são em 3 fases. Defender a riqueza velha abstrata, vamos chamar assim, com a política do quantitative easing, dar crédito para as empresas com garantia soberana do Estado para preservar a oferta existente produtiva de serviços e bens e dar dinheiro para as pessoas consumirem. Poxa, Gabriel, mas aí o Estado vai aguentar fazer tudo isso? Não vai gerar inflação? Não vai gerar inflação. A inflação é excesso de demanda agregada para um dado limite de oferta, para um dado estoque de oferta. Ou seja, eu tenho uma capacidade produtiva, uma oferta e tenho uma demanda superior. Quando a demanda supera a oferta é que eu tenho inflação. Hoje, imaginar que a gente vai ter uma demanda que vai superar quebrar, que aí sim vai faltar oferta, porque hoje não tem expectativa de pressão de demanda, pelo contrário, como a gente está vendo. Seria uma grande mágica conseguir fazer isso. Então, por isso que a gente pode fazer isso. Pode fazer isso emitindo moeda, pode fazer isso emitindo dívida para ampliar, mas você tem que fazer chegar na pessoa certa. Ou seja, se você jogar nos bancos, se você jogar nas instituições financeiras, nos grandes fundos, eles vão preferir as formas mais líquidas da riqueza, dado o receio que existe hoje. Se você der para as empresas, elas vão usar isso para conseguir se sustentar, mas não para contratar mais gente. Se você der para quem precisa do dinheiro para subsistir, ele vai gastar, vai gerar renda, vai gerar consumo e a economia vai andar. Pronto, você falou tudo que a gente precisava ouvir. Gabriel tem que virar ministro da Economia logo. Mas não sei o que vai acontecer. Hendrik, acho que você... O Hendrik está com a mão levantada e a gente tem mais uma pergunta também do Glauco Guerra. Eu acho que dá para o Hendrik colocar a pergunta dele, depois eu leio a pergunta do Glauco e a gente fecha com essas duas últimas. Bom, vamos assim, Hendrik. Então. Pronto.
Bom dia a todos. Bom, como foi muito bem colocado pelo Dr. Vladimir, pelo Marcos e pelo Gabriel, a nossa gestão monetária, por mais que tenha uma regulação administrativa muito simples, ela integra uma regulação financeira, né? O orçamento monetário é parte do orçamento da União. E ele é parte do orçamento da União em um movimento que veio a partir de uma unificação desses orçamentos, como foi mencionado pelo Dr. Vladimir, e essa migração para esse sistema de metas tem também como objetivo garantir a interação entre os orçamentos, entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento anual, essa ideia de saber quais são os resultados primários e nominais, como o Gabriel falou. O que me preocupa com essa emenda é que ela parece ter criado um orçamento paralelo do Covid, com prestações de contas paralelas, como disse o Marcos. Como que isso vai se refletir no ano que vem? Será que o resultado dessas operações com Covid vão estar num orçamento monetário paralelo também? Será que a gente vai ter que aprovar um orçamento monetário paralelo? Será que eu vou considerar isso nos resultados das metas fiscais que já estão no orçamento do ano que vem? Como pensar essa ideia de que isso é parte das contas públicas, mas vai ser um sistema de contas separadas? E pergunta até para o Gabriel, o resultado disso vai ser considerado no volume de reservas, vai ser considerado como com impacto, com aquele impacto dinâmico do endividamento, dos resultados fiscais? Eu confesso que financeiramente eu não entendo como isso vai parar em pé. Ou está dentro do orçamento ou está fora. Esse orçamento paralelo eu não sei como ele vai conversar com o orçamento real, né? Essa é a minha preocupação. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Antes de passar a resposta, eu vou ler a pergunta do Glauco Guerra, e aí eu acho que dá para responder as duas juntas. Ele colocou o seguinte: o historiador Jacques Legoff, em sua obra A Idade Média e o Dinheiro, trata a emissão de moeda na grande crise dos séculos XIV e XV como caritas, uma forma de organizar o sentimento da economia de doação. Nossa PEC do orçamento de guerra está mais focada nessa visão assistencialista, ou podemos fazer o prognóstico mais estruturalista para a nossa economia no curto e médio prazo? Então é isso. Vamos lá. Vladimir quer falar antes? Vamos questões. Inverter um pouco. Você está quietinho aí? São duas questões. Uma, nós estamos vendo a retomada do orçamento monetário. Na verdade, o orçamento monetário foi proibido pela Constituição de 88. Lembrando, no Brasil você tinha orçamento fiscal e o Tesouro gastava o que arrecadava, gastava o que conseguia arrecadar, inclusive, com a emissão de títulos, mas se isso não fosse suficiente para manter a despesa pública, ele se valia de uma conta, lá no Banco do Brasil, conta movimento, que fechava e tinha um cheque especial, né? E quem que cobria? O Banco Central, como? Emitindo moeda, né? Claro que a emissão de moeda de maneira desmedida gerou uma grande crise. Nós tivemos, quem é da nossa geração, que está em torno de 50 anos, sabe o que significa a crise em torno do tema da moeda. Mas o que a experiência recente mostrou é que se você tiver condições de não interferir, se a demanda estiver congelada, né, se tiver um imobilismo econômico, a emissão de moeda não vai provocar a inflação ou outras formas indesejadas de impacto a médio e longo prazo, né? E pode ser o caminho, o remédio para você fazer circular os meios econômicos. Isso acho que é uma questão que está na mesa, que é essa: entender a moeda como um instrumento político. Isso numa política econômica, tem que ser balizada a política econômica. Nesse patamar, tem uma outra questão. Eu acho que o que o Gabriel respondeu em parte, o que o Glauco, aí eu quero saber se eu entendi bem, que é o seguinte: você tem que injetar recurso, você tem que injetar moeda na economia. Aonde? A questão não é só injetar a moeda, é aonde injetar a moeda. Se você injetar a moeda em alguns lugares errados, essa moeda vai ficar empossada. É isso que vai ficar empossada e não vai resolver o problema. Onde que você pode injetar moeda?
aquelas pessoas que têm, justamente onde tem a queda da renda e a supressão quase absoluta do consumo, né, é justamente onde tem o lado mais perverso da crise econômica. Se você socorrer essas pessoas, você não está socorrendo só essas pessoas, você está socorrendo toda a economia nacional, porque você está incentivando a demanda. Acho que isso tem uma expansão positiva, um efeito multiplicador, né? E esse efeito multiplicador talvez seja o caminho dentro de um contexto de crise como esse que nós estamos vivendo. Aí eu acrescento, também aproveitando que eu estou aqui, mais um aspecto. Esse debate sobre a autonomia do Banco Central tem alguma coisa a ver com o que nós estamos falando aqui? Ou é um momento totalmente inadequado para falar isso? Porque algumas pessoas, quando comentam o orçamento de guerra, falam: olha, esse orçamento de guerra é a demonstração de que precisamos dar autonomia para o Banco Central. Eu acho que tem esse elemento aí para acrescentar, só para tornar um pouco mais confuso esse tema que já é bastante difícil. Gabriel, deixa eu dar 2 palavras antes de passar para você, já que você está agora nos empoderando aqui, os advogados, frente aos economistas. Vamos falar um pouco mais de besteira aqui. O mecanismo contábil final, porque contabilidade é critério é fixado pela lei. Então, aí é questão de saber como é que você vai contabilizar. Não vejo grandes... Se tiver transparência, se você vai contabilizar numa conta, em 2 contas. Acho que já passou a época da gente acreditar naquela lenga-lenga de que foi uma grande conquista da humanidade a conta única do Tesouro Nacional, que existe antes e depois de Cristo e depois, antes e depois da conta única do Tesouro Nacional, né? Que a humanidade se divide nesses 2, pelo menos a história do Brasil se dividiria esses 2 marcos. Mas, enfim, acho que assim, contabilidade é critério, a lei tem que fixar o critério. O importante é que esse critério não seja uma invenção brasileira, porque se ele é uma invenção brasileira, ele não convence ninguém, né? Então ele tem que obedecer práticas internacionais, e ele tem que dar transparência, né? Quando o Banco Central ele compra um título emitido pela União e, a partir da compra desse título, ele emite dinheiro para que a União injete na economia, não para ficar empossado, claro, para que ela injete efetivamente na economia, né? Há uma dívida que é feita. Agora, é uma dívida, o Gabriel disse isso num outro encontro que a gente teve, é uma dívida uma dívida boba, que é uma dívida do Estado para com o próprio Estado. O que prova que as teorias de lastro, teoria do ouro, estão equivocadas. Porque o que importa no fato da moeda ser forte ou não é uma relação de confiança. Ela é outra coisa. É psicológico. Daí a escola de Chicago ter deixado a contabilidade passar a estudar recentemente a economia vinculada à psicologia, o comportamento humano, e a entender que o comportamento humano, em face dos estímulos econômicos, é mais importante do que a contabilidade. Ainda que a contabilidade seja um elemento, um ingrediente importante no convencimento do mercado, dos investidores, de que o Estado é solvente, de que eu posso investir lá, que eles não escondem os seus problemas, né? Então, a contabilidade, digamos assim, ela é um ingrediente, mas ela não é o principal. Esse é o meu modo de ver, Hendrik. Então, assim, como vai ficar isso depois, né? Eu acredito que se houver o uso do mecanismo da emissão de moeda, coisa que não está claro ainda que se vai haver ou não vai haver, né? Se houver, essa dívida vai ser contabilizada no Tesouro. O problema não é contabilizar ou não, é a interpretação dessa dívida. Olhar o balanço e falar, não, essa dívida está ok, não tem problema, foi bem feita, é interessante, está dentro do paradigma. Ou não, essa dívida foi para pagar o salário dos juízes, dos promotores, né? Enfim, que são as pessoas que ganham mais na hierarquia dos funcionários públicos. Aí. Só emendando aí, tentando falar com o Glauco, que fazia tempo que eu não via, estou vendo hoje. Glauco, bem-vindo, né? Bom te ver.
Eu acho que não é Caritas. Eu acho que a economia ela é mais complexa. O Estado tem o dever, tem vários deveres. Está expresso isso na palavra do Galípolo. Tem o dever de cuidar dos ativos existentes, né? De salvaguardar a economia e de salvaguardar a solvência das pessoas, né? Então, acho que esses 3 movimentos é dever do Estado. Nós temos essas 3 experiências recentemente no Brasil, né? Então, a gente tem, vocês lembram-se do PROER, né? O que o PROER faz? O PROER vai lá e não deixa o banco quebrar, né? E é uma experiência bem sucedida no Brasil, né? Politicamente o pessoal diz, tem que deixar o banco quebrar. Não pode deixar o banco quebrar. Um banco quebra outro, quebra todo mundo, né? Então, o PROER é uma experiência bem sucedida. Na época do Fernando Henrique, o BNDES criou, não foi exatamente ali, mas ele dinamizou o BNDES Par, que é uma empresa do BNDES que comprou participação, e ela saiu comprando participação das empresas elétricas que iam quebrar, né? Por conta do apagão. Lembram-se disso? Quem é mais velho lembra. Quem é mais experiente lembra. E bem sucedido, né? O BNDES teve lucro no final da conta, porque comprou as debêntures, vendeu com lucro no final do processo, né? Então, o BNDES para outra, e parece que é outra experiência bem sucedida. E nós temos o Bolsa Família e o Fome Zero, que é também um outro propulsor do desenvolvimento econômico. Nesse momento, que é um momento de crise, a gente tem que usar todas essas estratégias que no passado já foram testadas e que a gente deveria voltar a usar, associando-a à emissão de moeda. Porque se ficar dentro do balanço, não vai dar. Ficar dentro da arrecadação de impostos, não dá para a gente fazer nada. Agora, qual que em que se investe? Investe-se no pensamento de que, se eu não deixar a economia morrer, pelo contrário, se a economia retomar em alguma medida de desenvolvimento, eu vou ter superávites fiscais. E isso vai, no médio e longo prazo, equilibrar a conta. Acho que é isso, não é, Gabriel? Perfeito. Assim, só para... Não quero me aprofundar em temas que são excessivamente técnicos aqui, mas a política que está sendo implementada já há mais de uma década no mundo veio para dificultar muito as mentes e as formas de pensar em caixinhas e com regras, assim, que você expressou bem na lógica da contabilidade pública. A divisão entre aquilo que era, que foi chamado aqui de 2 orçamentos, mas aquilo que era uma política fiscal e a política monetária, ficou uma linha absolutamente cinzenta hoje em dia. O que é política fiscal e o que é política monetária? Desde que a gente escreveu o primeiro artigo, já faz algum tempo, aí, como mais 6 economistas, provocando a discussão da emissão monetária, a gente tomou cuidado de usar os 2 termos, né? Emissão de moeda ou de dívida. Porque hoje a diferenciação das duas é mínima. O que acaba acontecendo, só para eu dar um exemplo para vocês, é o seguinte: se eu emito moeda e eu emitir moeda, isso acaba indo para o sistema bancário, porque ninguém vai no Banco Central e saca a moeda, ou seja, você pega a moeda e coloca numa conta, geralmente, né? Esse dinheiro que vai numa conta, ele aumenta aquilo que a gente chama de depósito à vista e das reservas bancárias. Como o Banco Central regula a liquidez do sistema para atingir a meta de taxa de juros, que é a Selic, toda vez que tem demais, ele faz uma operação chamada compromissada, para enxugar o sistema. O que é compromissada? Ele vai lá para o banco e fala: banco, toma um título aqui, me dá dinheiro, e eu tenho o compromisso de recomprar de você. Ok? Então, eu tenho o compromisso de recomprar de você. E vai incorrer sobre esse título juros. Que juros? O mesmo juros de quando ele emite um título de dívida de curto prazo. Ou seja, incide juros nos 2. E aí tem 2 questões. Com os juros migrando para 0, a diferença tende a 0. Ou seja, se os juros forem igual à inflação, qual é o custo dessa compromissada ou de um título de curto prazo? Nenhum, do ponto de vista fiscal, porque você está com os juros tendendo a 0. Segundo ponto, o Brasil, diferente dos outros países, por questões de pobreza, tem pouca gente, ou tem muita gente, não bancarizada. Vou dar um exemplo para vocês que é curioso, eu peguei até aqui o dado para a gente ter a informação. Você ampliou o poder, papel moeda em poder do público, que é dinheiro físico, no último mês, em 12%. 12%. As reservas bancárias caíram 5%.
Olha que coisa curiosa. As pessoas dizem o seguinte, se você emitir moeda, essa moeda não pode emitir moeda, diziam alguns economistas, que você vai emitir, vai voltar tudo para o sistema financeiro, porque vira depósito, e aí vai ter que enxugar. Como é que no Brasil aumentou 12% a moeda física, a emissão de moeda física, e caiu 5% as reservas? Porque, as pessoas são pobres e não tem conta bancária, às vezes. As pessoas não estão bancarizadas. São os tais de 40 milhões invisíveis que a gente viu ali. 2, as pessoas estão tirando os depósitos que elas têm, as poupanças que elas estão sendo obrigadas a consumir, a pouca poupança que tem, para conseguir conviver, conseguir viver, consumir. Então, não importa os estoques de dinheiro, importa o que acontece com o dinheiro. É aquela conversa de para quem está indo o dinheiro que a gente acabou de falar. Então, esta discussão de que para onde vai, qual é a quantidade, assim, a gente só vai saber ex post, porque quem emite moeda de verdade no sistema são os bancos. Os bancos, com a decisão de fazer crédito, diariamente estão emitindo moeda. Isso é uma coisa que já está colocado desde os anos 30, por dois dos principais economistas do século XX e pelo século XIX também um outro aí. Mas isso já está colocado há muito tempo. E o quantitative veio e tirou uma foto, assim, ó, a Terra é redonda, tá, assim, tá vendo? Eu fui na Lua, tá aqui, ó, a Terra é redonda, do jeito que os caras tinham dito mesmo. Então, e aí, às vezes, a gente gosta de ficar preso nessas questões, e aí, só para dar um exemplo de diferença de que é uma sociedade pragmática para a nossa, estão precisando dar dinheiro para as pessoas e para os governos poderem dar dinheiro para as pessoas na Inglaterra. Alguém discutiu, vou emitir título, vou emitir dívida, de que maneira eu vou fazer isso? Posso? Não, eles foram lá, pegaram a conta única do Tesouro, que está lá no Banco Central, e falaram assim, monetize-se a conta única do Tesouro. Ou seja, governo, Tesouro, gasta, está aqui o dinheiro para você gastar. Então, ele monetizaram da maneira mais... O ponto mais reto, a linha mais reta entre dois pontos. Foi lá e fez. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos reservas bancárias, reservas internacionais. O problema é que a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão e a Europa não têm, porque eles têm moeda forte. Logo, eles não precisam fazer reservas em moeda forte, porque a moeda deles é forte. E a gente precisa fazer reservas. Quando eu olho para o balanço do Banco Central e para a nossa dívida pública, você vai encontrar ali 20% do PIB brasileiro na dívida, que não é dívida, que foi, na verdade, o seguinte, eu, quando fui comprar reservas, comprei dólares com reais. Coloquei real no sistema, preciso enxugar. Como é que eu enxugo? Emito título para pegar o dinheiro. Ou seja, eu tenho 20% da dívida que é bruta, mas não é líquida, e que não deveria estar contabilizado, porque ele existe sob a forma de moeda internacional mais forte, reservas internacionais estão lá. Olha o que está sendo feito agora para se dizer que não vai emitir moeda. Como o dólar valorizou muito perante o real, essas reservas estão valendo 500 milhões de reais a mais. Alguém vendeu essas reservas e capturou? Não, é só na marcação do preço a mercado. Ninguém capturou isso. Você falou, olha, eu li para o meu balanço, agora esses tantos dólares que eu tinha valem tantos a mais de reais. Mas eu não vendi os dólares estão lá. Está se colocando uma lógica de pegar esta valorização de 500 milhões para utilizar, para amortizar a dívida, para que sobre mais dinheiro do que ia para a dívida para fazer política fiscal. Desculpa, eu sei que está cedo para eu falar isso, mas é uma extração de amígdala pelo reto. É uma cirurgia de extração de amígdala pelo reto. Para fazer a mesma coisa. É emissão de moeda para dar para as pessoas para gastar. Se inventou uma historinha para dizer, olha que bem comportado que eu sou do ponto de vista contábil. Eu não estou gastando a mais nem emitindo moeda. Eu peguei a desvalorização do dólar. E o que você vai fazer? Quando começar a valorizar de volta, você vai fazer integralizações no balanço do Banco Central para repor a perda na marcação do mercado? Então, assim, a gente criou uma regra e a gente vai fazendo fantasias com isso. Mas o ser humano é isso, né? O ser humano faz isso com várias coisas. Ele precisa, às vezes, criar regras em cima e depois que ele mesmo cria, fica refém dessas regras que ele mesmo criou, né? Então, esta é uma hora, para pegar o que o Glauco colocou, quando a gente escreveu esse texto, eu acho que é isso que o Marcos falou, é exatamente o que o Marcos falou da responsabilidade com a solvência das pessoas e com tudo. Mas a gente falou, olha, não é um texto para a gente ficar discutindo o back-office agora, de como é que a gente vai fazer isso. Esse é um texto que está falando de como é que a gente trata as pessoas num momento difícil como esse. É isso que vai nos marcar enquanto povo, enquanto país, enquanto civilização. E eu queria sublinhar a palavra civilização. Porque se a gente deixar para as pessoas a escolha de ou correr o risco, saindo na rua, de pegar um Covid,
ou ficar em casa e não trabalhar e botar sob ameaça a subsistência das suas famílias, é a civilização que está sob ameaça. Nós estamos namorando com o estado de natureza robesiano. É isso que nós estamos fazendo, a gente deixar essa solução para as pessoas. Isso aí. É o papel do Estado, né? O Estado tem que estar aí para isso. Raquel, você que nos coordena, mas eu queria encerrar, então, o debate agradecendo todos que participaram ou que simplesmente estiveram conosco aqui. Enfim, tivemos mais de 80 pessoas aqui nos momentos, e no momento mais vazio aqui, agora no final ainda temos 70 pessoas, então acho que foi um sucesso. Espero que vocês tenham gostado, e a gente adora conversar entre nós, né? Então, a gente foi ótimo, para mim foi ótimo. Eu sempre aprendo com o Gabriel, com o Vladimir e com as pessoas aqui que quiseram perguntar. Então, vamos ver se a gente faz mais disso no futuro, porque esse papo mais real, mesmo que une a dimensão da economia com a dimensão do direito, a gente carece dessa conversa, a gente carece dessa aproximação, dessa visão mais do direito, não como uma coisa etérea, né, ligada às normas, à teoria das normas, mas ligada à economia real, né, gerando impactos, gerando repercussões, e como que a gente entende o direito a partir desses impactos. Então, agradeço a todos e todas que estiveram com a gente. Um grande abraço aqui à distância para você, Gabriel, que está aqui, é um parceirão, né? A gente tem estado juntos em várias oportunidades aí, prestando consultoria, tudo, e o Vladimir aí nem falava, o Vladimir é um irmão praticamente, estamos juntos há, não vou falar quanto tempo, mas beirando os 40 já, né, Vladimir? Então, abraço. Se vocês quiserem fazer um pronunciamento final, fique à vontade. Aí a gente encerra, tá, Raquel? Para mim foi uma honra poder participar aqui com vocês. Aprendi demais, como sempre. É um debate, como o Marcos falou, é muito prazeroso poder estar conversando com vocês sempre, né? Então, se deixasse, eu ia aqui o dia todo aqui batendo bola com vocês e conversando. Muito obrigado, espero ser convidado de novo. Foi uma grande satisfação. Obrigado, Marcos. Obrigado, Vladimir. Será convidado. Vamos lá, Vladimir. Eu queria agradecer a todos, dizer que esse evento, a gente tem o hábito de fazer um evento interno, né, de formar os nossos profissionais. E esse evento tem uma diferença. Nós abrimos o evento, né? Tem aí o Rubens Brito, estou vendo aqui, que é lá do Maranhão, tem gente da Bahia, tem gente de Santa Catarina, tem gente do Mato Grosso, gente de Brasília, consultor do Senado, né? Membros dos tribunais. Nós temos aqui vários profissionais importantes que estão acompanhando esse debate. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa objetiva. Não sei se você percebeu que a gente cumpre prazo, horário, é objetivo, e, ao mesmo tempo, é um debate aberto e que não tem medo de atacar com desprendimento e com abertura de pensamentos temas que são importantes para o dia a dia. E não podíamos deixar de falar sobre esse tema tão espinhoso, que é essa questão de como que o governo federal está se preparando para usar o instrumento monetário para enfrentar a crise, que é isso que se trata, né? Apesar que o debate específico da emenda constitucional número 106 é um pouco misturado com várias outras coisas, como sempre a gente faz aqui, não é muito claro, né? Mas eu acho que porque falta esse tipo de debate. Se estivéssemos exercitando mais esse tipo de debate, a gente perceberia exatamente o que é essencial, estaria maior clareza, e as divergências, pelo menos, aconteceriam no campo mais claro e menos confuso, né? No sentido de gerar mais confiança. Porque se a gente não compreender a racionalidade das políticas públicas, né, fica difícil você acreditar nas políticas públicas com todas as dificuldades de legitimidade, né, porque a legitimidade não vem só da democracia, também vem da obediência ao direito, ao respeito ao direito das pessoas, né? Certo? Então, uma pessoa que é eleita, por exemplo, e viola sistematicamente os direitos humanos, não tem legitimidade, isso ficou claro, a história ensina isso, né? Então, isso tudo tem problemas no indicador de confiança. Então, a racionalidade, o debate racional aberto e ter clareza de quais são os grandes objetivos que a gente precisa ter para socorrer a economia e enfrentar esse momento é importante, por isso que esse debate é importante. Por isso que eu agradeço a presença de cada um que estão aqui, né? Ao final do evento, nós temos mais de quase 70 pessoas, e dizer que a gente vai estudar aqui de abrir para outros temas também, momentos em que a gente pode abrir esse debate quando ficar só no âmbito interno, porque eu acho que ele merece realmente ter uma difusão maior.
do âmbito interno da nossa própria organização. É isso, Marcos. Então, tá bom. Então, gente, valeu, obrigado. Nos vemos aí. Tchau. Tchau, obrigada.